Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de vetores, a nossa sexta aula sobre esse assunto tão importante, né? Por isso que eu coloquei ele no início do nosso curso. Olha só, hoje a gente vai aprender sobre uma coisa super importante, que é sobre a soma vetorial, ou soma de vetores, tá? É muito importante que você entenda passo a passo dessa aula, todos os detalhes que eu vou te falar, tá? Dessa aula vão se ramificar outras aulas daqui para frente, tá? Porque a soma de vetores tem o conteúdo e tem métodos para realizar a soma desses vetores, tá? Então, essa vai ser uma aula básica e depois nós vamos aprofundar em cada um dos métodos depois, beleza? Então, essa aula é um pouco mais genérica, beleza? Vamos lá então. Soma de vetores. Primeiro, como eu vou representar essa soma? Essa soma, pessoal, vai ser representada assim, ó, por um S, tá? Que poderia ser outra letra qualquer, ou R, ou X, Y, Z, enfim. Tá? Eu coloquei um S de soma, mas poderia ser qualquer outra letra. Então, a soma vetorial vai ser basicamente a soma do vetor A mais o vetor B mais o vetor C mais quantos vetores eu tiver. Então, basicamente, o que eu estou falando aqui para você é que a soma dos vetores, né, a soma de vetores, é basicamente eu pegar cada vetor e ir somando o vetor A, mais o vetor B, mais o vetor C, mais o vetor D, e assim por diante. Só que aqui tem um pequeno detalhe. Quando a gente diz soma, deixa eu sublinhar a palavra que é importante. Essa parte é a parte mais importante da aula, tá? Essa parte agora que a soma não é somar, né? Parece soma, somar. Não. Em vetores, soma não tem o significado de somar, mas sim de juntar. Como assim, Júnior? Eu vou pegar os vetores e vou juntá-los. Quando eu juntar eles, às vezes eles podem somar, às vezes eles podem subtrair, às vezes eles podem tirar o Pitágoras, às vezes pode ter uma conta toda doida, mas a ideia é que a soma vetorial não é somar os vetores. Por exemplo, somar o vetor 3 somar o vetor A, mais o vetor B, mais o vetor C. Eu não estou somando de somar. Eu estou somando de juntar. Toma cuidado com isso. Então, anota. A soma, ali soma, não é somar, mas sim juntar. Beleza? Vou te dar um exemplo. Quando eu pego o vetor 3 mais o vetor 4 isso aqui pode dar 1, isso aqui pode dar 7, isso aqui pode dar 5, e assim por diante. Eu vou te ensinar isso, né? Mas primeiro eu preciso que você acredite em mim por fé, tá? Que somar aqui não é pegar 3 mais 4 dá 7. Não, não é isso. É juntar. Eu vou pegar o vetor 3, vou juntar com o vetor 4 e pode dar várias coisas. E aí eu vou te ensinar como identificar o que eu vou ter que fazer, tá? Mas para começo de conversa, essa parada é importante. Somar ali, então, é juntar. O que eu vou fazer depois de juntar, aí são outros 500. Beleza. Então, vamos começar pela parte mais fácil. Eu vou juntar os vetores e quando eu juntar eles, eu vou somar, né? Olha isso. Então, eu vou juntar eles, logo após juntá-los, aí eu vou somá-los. Quando acontece isso? Imagina que eu vou dar nome.
aos bois, né? Vou colocar números para ficar mais fácil para você. Imagina que eu tenho um vetor 3 aqui e um vetor 4. Perceba ali, ó, que eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, eu vou somar quando for esse caso. Eu vou anotar aqui embaixo, você anota aí, ó. Mesma direção, anota aí. Mesma direção e mesmo sentido. Eu só vou somar, de fato, somar, quando eles tiverem a mesma direção e o mesmo sentido. Por exemplo, ali, os dois estão na horizontal e os dois estão para a direita. Aí eu vou somar 3 mais 4, 7. Lembrando que a setinha está mostrando que é vetor. Mesmo sentido e mesma direção, eu vou somar 3 mais 4, 7. Júnior, dá outro exemplo aqui para gente? É lógico, vou te dar outro exemplo. Imagina que eu tenho assim, ó, 3 aqui e 5 aqui. Ó, ali eles estão no mesmo sentido, apontando para o mesmo lado, para o mesmo local, e estão sobre a mesma direção. Então, aqui também dá para somar, ó. Vai dar o nosso querido 8, né? Então, mesma direção e mesmo sentido, o que eu vou fazer? Eu vou somar mesmo, né? 3 com 4, 3 com 8 e assim por diante, tá? Vou deixar o exemplo do 3 e do 4, que eu acho que vai ser vantajoso para a gente. 3 e 4. E aqui vai dar o nosso 7. Show? Então, mesma direção, mesmo sentido, eu somo. Beleza. E o subtrair? Vou escrever para você. Imagina que eu tenho 3 para a direita aqui e 4 para a esquerda. Eu acho que já é senso comum a gente identificar que, nesse caso, eu tenho que subtrair, né? Mas vamos trazer um pouco mais de conhecimento teórico para a física. 3 para um lado, 4 para o outro. O que que significa aqui, né? Para a gente. Significa que eu vou ter a mesma direção, então, quando os vetores tiverem a mesma direção, porém tiverem sentidos opostos, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair. Eu vou juntar os vetores. Só que ao juntá-los, né, eu vou acabar subtraindo. Naquele caso, 3 para um lado, 4 para o outro, vai ficar, na hora que for virar a câmera, vai inverter isso, né? Então, o quadro, que é o importante, preste atenção no quadro, 3 para um lado, 4 para o outro, vai dar 1 para a esquerda, né? Perfeito. 1 para a esquerda. Aí vale a pena um comentário importantíssimo. Aquele 1, ele não é negativo. A gente tem um costume de achar que tudo que é para a esquerda é negativo. Quando a gente fala de vetor, vetor não tem sinal. Vetor não tem menos 1. É 1, 1, 1. Não é menos 1. É um na horizontal para a esquerda. Lembre-se disso. O vetor tem sentido, tem direção e tem módulo, tá? Tem essas três coisas. Não tem sinal. Então, esse 1, o módulo dele é 1, o sentido dele é para a esquerda e a direção é horizontal. Beleza? Agora, e quando a gente vai fazer o Pitágoras, né? Quando faremos o Pitágoras? Quando os dois vetores fizerem, vou anotar aqui, se anota aí, fizerem 90 graus. Então, os dois vetores estão fazendo 90 graus entre si. Júnior, sinônimos de 90 graus. Ortogonais, perpendiculares, normais entre si, radiais. Tudo isso são sinônimos de uma prova, né? Para você entender que eles fazem sim 90 graus. Beleza? Então, vamos colocar aqui 3 aqui,
Poderia ser o 4, tá? Só estou colocando, porque a regra aqui é eles estarem fazendo 90 graus. Então, estão fazendo 90 graus, o resultante vai ser o Pitágoras. Aí vai ser resultante ao quadrado, ou S ao quadrado, já que chamamos de S ali em cima. Então, S ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Fazendo essa continha, né? Aqui é S, não 5, tá? S vai dar 5, né? O vetor 5. Então, é muito importante aqui, deixa eu sublinhar de vermelho, que você entenda que até agora eu te passei 3 casos. O caso de somar, né? Onde eu realmente somei, 3 mais 4 deu o vetor 7. Outro caso que eu subtraí, o vetor 4 menos o vetor 3 deu o vetor 1, né, que eu subtraí. E teve outro caso ali, né, deixa eu só lembrar disso aqui. Deixa eu só anotar para ficar, eu acho que anotado fica melhor. Soma, já está tudo lá em cima, né? Então, deixa eu só sublinhar para ti, vai ficar mais fácil, ó. De fato, você somou, tá? Que aí fica ali 3 mais 4, né? O vetor 3 mais o vetor 4. Na subtração, o vetor 4 menos o vetor 3, né? Lembrando que vetor não é negativo, então não bote vetor menos 1, é vetor 1 para a esquerda, beleza? E no último ali, nós fizemos o Pitágoras, que são quando os vetores fazem 90 graus. Cara, esses 3 exemplos são os exemplos mais fáceis de uma gama de coisas, né? Nós temos aí o método do paralelogramo, o método das projeções, o método do IJ, que é método dos versores, são vários métodos, tá? Esses 3 métodos são os métodos iniciais, tá? Aí a gente vai se aprofundar mais nas próximas aulas. Mas revisando aqui, né? Revisão. Soma de vetores. Somar significa juntar. Quando você junta vetores, você pode somar, mas você só vai somar quando os dois estiverem apontando para o mesmo lado e na mesma direção. Aí está ali o resumo, ó. Mesma direção e mesmo sentido, soma. Soma mesmo, de somar. Mesma direção e sentidos opostos, subtrai. Sentidos opostos, subtrai. Estão fazendo 90 graus, Pitágoras neles. Beleza? São os 3 métodos iniciais. Próxima aula, aula 7. Te vejo lá. Qualquer dúvida, mande aqui embaixo para mim que eu te ajudo. Beleza? Valeu!